Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos onde a escolha vai ser sempre tua. E chegamos aqui ao quinto capítulo deste tutorial sobre como escrever um livro-jogo, e agora nós vamos deixar a parte mais estrutural e vamos para uma parte mais técnica. Este será o primeiro de quatro subcapítulos aqui desta parte que é considerado as mecânicas, e hoje o capítulo 5.1 será relacionada com os atributos. Caso vocês estejam a escrever um livro-jogo que seja mais uma aventura interativa, seja apenas à base de escolhas e não tenha estas mecânicas, não tenha mecânicas ou não tenha atributos ou lançamento de dados ou o que quer que seja, seja apenas o leitor e o livro, então talvez os próximos capítulos ou os próximos subcapítulos talvez sejam um bocadinho inúteis para agora. No entanto, isso não significa que no futuro, se quiserem evoluir para algo que seja mais elaborado, então estes capítulos podem ser úteis para vocês. Então, vamos começar aqui. O capítulo 5.1 vai falar sobre os atributos. E afinal, o que é que são esses atributos que eu estou aqui a falar? Os atributos são valores numéricos que representam os valores ou as qualidades da vossa personagem. Isto pode representar qualidades físicas, como por exemplo a força, a perícia, a resistência. Podem representar qualidades mentais, como por exemplo a inteligência, a intuição ou a observação, ou até mesmo qualidades sociais, como por exemplo a persuasão, a intimidação ou o carisma. Dependendo do tipo de personagem que vocês construírem, ou dependendo do tipo de história que vocês quiserem fazer, o tipo de livro-jogo que vocês queiram escrever, vocês poderão criar estes atributos e depois utilizá-los em testes de atributos ou outros conflitos que possam aparecer ao longo da vossa aventura. Eu vou dar aí alguns exemplos de atributos em alguns livros-jogos. Aqui a Fighting Fantasy é dos mais conhecidos. Nós temos aqui três atributos principais que são basicamente utilizados em quase todos os livros-jogos da Fighting Fantasy. Eu diria aqui, mesmo por cabeça, que o Blood of the Zombies não usa skill nem luck, utiliza apenas o stamina, que é a força. Mas, regra geral, nós temos skill, stamina e luck, que aqui em Portugal nós chamamos a perícia, a força e a sorte. E estes são os valores principais. Claro que existem livros que contêm outros valores, que contêm outras pontuações, outros atributos, como por exemplo a Mansão Diabólica tem a pontuação do medo, a Espada do Samurai tem a pontuação de honra, o Castelo dos Pesadelos tem a pontuação de força de vontade e por aí fora. Dependendo do tipo de história, o autor pode acrescentar mais um atributo se quiser, que faça sentido nesse mesmo setting. A Nave Perdida é também uma aventura da Fighting Fantasy, mas aqui existem mais atributos porque nós temos mais personagens para gerir. Embora a nossa personagem seja o capitão de uma nave espacial, nós temos também atributos para outros membros da tripulação da nossa nave. Portanto, temos aqui o Science Officer, Medical Officer, Engineer Officer, Security Officer. Portanto, todas estas personagens também têm os seus valores que nós vamos ter que saber gerir. E, ao mesmo tempo, existe um outro elemento que nós temos também que preservar, que é a nossa nave. Quando isto acontece, se vocês, por exemplo, neste caso, se estiverem a escrever uma história, uma ficção científica, não é uma história de ficção científica, e se vocês estiverem a conduzir uma nave espacial, convém que a vossa nave também tenha estes atributos para que vocês possam depois também utilizá-los, por exemplo, em combates contra naves ou outros testes que vocês queiram fazer. Neste caso, existe aqui a Weapon Strength, que é a força das armas, e Fields, que são os escudos da nave. Depois vamos passar aqui para, isto está aqui um bocadinho lento, Comando Robô também é outro livro-jogo da Fighting Fantasy e aqui, para além dos valores principais que nós também temos a possibilidade de pilotar robôs. Quando nós encontramos um robô e ele pode ser pilotado, o texto vai nos dar a sua pontuação de Armor, Speed, Combat e, se houver algum bónus, nós também podemos anotá-lo. Uh, Isto vai um bocadinho mais à frente daquilo que eu queria dizer, mas ao contrário dos valores principais, os valores dos robôs não são atribuídos por nós, já estão atribuídos pelo próprio texto.
mas sobre a atribuição desses valores eu vou falar um bocadinho mais à frente neste episódio. Aqui o Guerreiro da Autoestrada também é um livro da Fighting Fantasy. Nós temos aqui os valores principais, mas como nós conduzimos um carro, neste caso o Dodge Interceptor, nós também temos certas pontuações que nós temos que ter em conta. Neste caso é o Firepower, que é o poder de fogo, e a armadura e o Armor, que é a blindagem do nosso veículo. Fabled Lands também tem os seus atributos. Neste caso, nós temos aqui 6 atributos ou 6 habilidades principais, que cada um tem a sua pontuação, e essas pontuações podem aumentar ou diminuir. Nós temos também a pontuação de defesa da nossa personagem, que é determinada também pelo nosso rank e por outros valores, como por exemplo o combat também. E a stamina, que é a nossa vida, que temos de dois valores, duas designações, que é quando não estamos feridos, ou seja, a nossa stamina máxima e a nossa stamina atual, se caso nós tenhamos recebido algum dano. Destiny Quest lida com 5 atributos, que é o Speed, Brawn, Magic, Armor e Health. Aqui depois são atribuídos à medida que nós formos desenvolvendo a nossa personagem, mais sobre isso mais para a frente. E aqui o The Way of the Tiger também tem um sistema de atributos muito interessante. Aqui nós temos o Endurance, que é o atributo principal, que é a nossa vida, basicamente. Mas depois, tudo o resto, tudo o que seja punch, não é? Soco, pontapé, projeção, Fate Modifier, nós aqui, neste caso, são modificadores. São valores que nós podemos utilizar para aumentar as nossas rolagens ou para aumentar a nossa possibilidade de infligir dano no nosso adversário. Mas mais sobre isso no capítulo de sistemas de combate, que será o próximo. Arkham Horror também tem os seus próprios atributos. Nós temos aqui Willpower, Intellect, Combat, Health, Sanity, Resources, Clues e Doom. Tudo isto também, alguns deles são atribuídos, outros nós vamos ganhando ao longo da nossa aventura. E temos aqui o exemplo da Espada de Norlung, que é a aventura gratuita que eu tenho disponível, a prequela do Voo do Corvo, que lida com estes 3 valores, que é a destreza, a resistência e a vida. Depois, claro, a destreza e a resistência dividem-se nos valores naturais e atuais. O valor natural é o valor mínimo, é o valor que nós atribuímos no início, que nós determinamos no início. O valor atual é aquele valor que é acumulado mediante os modificadores do equipamento que nós utilizamos. E depois a vida, nós temos a vida máxima, que é o máximo que nós podemos ter, e a atual, que é aquela que nós vamos tendo à medida que a nossa vida vai diminuindo. Como é que nós distribuímos estas pontuações? Existem 3 formas de distribuição. Primeiro, aleatoriamente, através do lançamento de dados. Isto pode fazer com que a nossa personagem seja diferente em cada rolagem. No entanto, a desvantagem também pode ser essa: é que corremos o risco de começar com uma personagem fraca. E muitas vezes, quando determinamos as forças e as fraquezas da nossa personagem, na Fighting Fantasy, por exemplo, nós corremos o risco de ter uma perícia muito baixa. E uma perícia muito baixa significa combates mais difíceis. Esta aleatoriedade pode ser interessante, mas ao mesmo tempo pode também pode não jogar a nosso favor. E aqui está, na Fighting Fantasy, nós determinamos a perícia e a sorte também já agora, com o lançamento de um dado e somando 6 ao resultado. Portanto, o resultado aqui teria que ser entre 7 e 12. E a força é basicamente o dobro, é lançar 2 dados e somar 12. Portanto, nós ficamos com uma pontuação entre 14 e 24. E o voo do corvo utilizamos um sistema diferente que é para determinarmos a destreza e a resistência natural. Para ambos é exatamente o mesmo processo. Nós lançamos um dado, dividimos por 2 e caso haja decimais, nós arredondamos essas decimais para cima e ficamos com um resultado entre 1 e 3. Podemos também ter uma atribuição manual. O que é isto? Isto são valores pré-determinados que distribuímos por entre os atributos. Ou seja, o leitor recebe um certo número de créditos e pode usá-los para distribuir por entre os atributos. E assim determina por si só, por si mesmo, as forças e as fraquezas da sua personagem. Eu tenho aqui alguns exemplos. No livro de Defenders of Dusk,
nós temos 7 atributos e o texto vai nos dar 7 valores pré-determinados para distribuir por esses atributos. E nós temos aqui 11, 10, 9, 8, 7. E, por exemplo, nós podemos pegar neste 11 e atribuir a um dos atributos que nós temos, por exemplo, o Combat. 10 nós podemos atribuir a dois dos atributos, portanto, podemos pegar no 10 e colocar em Carisma, por exemplo, e depois podemos pegar mais uma vez neste 10 e colocar em, por exemplo, Persuasão. E é assim que nós fazemos esta distribuição dos atributos. No livro O Manto de Coragem, escrito pelo Athos Beoran, eh, o leitor recebe 10 créditos para gastar e pode aumentar a destreza, vida e convicção e pode adquirir também talentos. Eu não vou dar aqui, não vou falar aqui acerca dos talentos, porque isso calha um bocado mais nas mecânicas extra, mas aqui nós já temos valores mínimos de destreza, vida e convicção e nós podemos gastar um certo número de créditos para aumentar esses valores. Por fim, nós temos a atribuição pré-determinada. Ou seja, o livro já determina os valores da personagem e não é preciso haver rolagens ou pontuações para distribuir. A nossa personagem já tem as suas forças e fraquezas definidas e cabe-nos a nós, o leitor, gerir esses valores. Como, por exemplo, em Fabled Lands nós temos uma série de profissões e nós temos que escolher uma e cada profissão já tem as pontuações iniciais de cada atributo distribuídas. Lá está, cada profissão tem valores mais altos numa determinada habilidade e valores mais baixos noutra. Mas nós temos a possibilidade de, através do uso de itens, aumentar essas habilidades. Por exemplo, aqui o priest, não é? O padre, a figura santa, não é? Esta personagem que é, pronto, é o padre, basicamente. Tem uma sanctity de 6, um nível de santidade 6, mas o thievery, ou seja, a capacidade de roubar ou pronto, fazer algo que mais. Sim, é roubar, basicamente. Está em 2 e o combate também está em 2. Portanto, é uma personagem que não tem grandes habilidades de combate. Mas, por exemplo, o guerreiro já tem combate muito mais superior, muito maior. Aqui no Darts of Arkham, cada personagem tem as pontuações de cada atributo distribuídas. Aqui, ao contrário do Fabled Lands, nós não temos profissões. Quer dizer, de certa forma também temos profissões, mas temos personagens. Nós temos um rosto, nós temos um nome, nós temos aqui uma personalidade, temos um bocadinho mais de história destas personagens. E para cada personagem nós temos também os valores Willpower, Intellect, Combat, Health e Sanity já estão distribuídos. No The Terror of the Ice Pirate, por exemplo, nós somos apenas uma única personagem e as pontuações iniciais, não é, as pontuações principais, já estão estabelecidas. Aqui nós não escolhemos uma personagem, nós temos aquela personagem e as pontuações, neste caso Hero Score, já está determinada para 2 e os Health Points já estão determinados para 8. Portanto, não há forma de escolher outra personagem, nós ficamos com esta desde o início e sempre que nós começamos uma aventura nova. No caso de vocês estarem a escrever o vosso primeiro livro-jogo e quiserem aplicar esta mecânica dos atributos, eu tenho aqui alguns conselhos para vocês. Em primeiro lugar, determinem apenas 3 atributos, até 3 atributos. Não façam mais do que isso, principalmente se a vossa história tiver um número reduzido de referências, entre 50 a 100 secções ou 100 referências, porque depois acaba por ser um bocadinho mais complicado de gerir e a vossa história ou as escolhas que vocês querem colocar podem ser postas em causa. Portanto, eu acho que 3 atributos, até 3 atributos, eu acho que é o essencial. Depois, cada atributo deve ter uma função distinta, ou seja, os atributos não devem ser muito idênticos entre si. Da mesma forma como na Fighting Fantasy nós temos a perícia, força e sorte, cada um deles tem cada um deles tem as suas funções e não há nenhum que se confunda. A forma de os determinar deve ser igual para todos. Atenção, isto não é uma regra de ouro, porque, por exemplo, a Fighting Fantasy tem a forma idêntica para determinar os seus atributos principais, ou seja, a rolagem de dados. Mas, por exemplo, o voo do corvo não tem
um método único de atribuição desses valores. A destreza e a resistência são determinados por rolagens de dados, mas a vida já começa com um valor pré-determinado. Portanto, aqui não é essencial que vocês determinem todos de forma igual, mas também não os determinem todos de maneira diferente. Não determinem, por exemplo, se a vossa história tiver perícia, força e sorte, vamos imaginar. Não determinem a perícia com o rolar de dados, não atribuam um valor já pré-determinado para a força e não deem créditos para gastar na sorte. Determinem aqui este equilíbrio entre a forma como esses atributos são determinados para a vossa personagem. 4. Utilizem-nos de forma equilibrada. O que é que eu quero com isto dizer? Se vocês têm 3 atributos, vocês certifiquem-se que os usem durante a aventura, usem de forma equilibrada. Pegando no exemplo da perícia, força e sorte. A perícia e a força são muitas vezes utilizados em combate. Nós usamos a perícia para determinar o poder de ataque e a força para nós para acompanhar o progresso da vida da nossa personagem, caso nós recebamos dano ou não, ou se infligirmos dano, esse valor pode modificar, não é? Esse valor vai reduzir, ou o valor do nosso adversário também pode reduzir. E a sorte é utilizada ocasionalmente para testar a sorte, não é? Para momentos em que a nossa personagem tem que recorrer à sorte para ver se sobrevive certos momentos, mas também a perícia e a força também podem ser utilizados em momentos fora do combate. Por exemplo, existem testes de perícia, no qual são lançados 2 dados e tem que se comparar se o resultado dos dados é igual ou inferior ao nosso valor de perícia para nós termos sucesso nesse teste. E a força também pode ser alterada fora dos combates, caso, por exemplo, a gente caia numa armadilha, nós recebemos dano na nossa força, ou se comermos uma provisão, nós aumentamos a nossa força. Portanto, tentar utilizar estes atributos de uma forma equilibrada ao longo da vossa aventura para não fazer com que o leitor pense que um dos atributos não é tão importante quanto os outros. E por fim, manter um sistema simples. Mantenha um sistema de atribuição destes valores o mais simples possível. Nada de fazer equações de segundo grau para determinar os atributos. Nada de rolar 2 ou 3 dados, multiplicar por 50, dividir por 10. Nada de coisas muito complicadas. Mantenham o sistema simples, principalmente se vocês estão a começar. E mesmo livros-jogos mais complexos não têm sistemas muito difíceis de atribuição destes valores. Portanto, mantenham o vosso sistema simples e equilibrado. E com isto eu termino este primeiro subcapítulo acerca dos atributos, acerca aqui das mecânicas que vocês podem aplicar no vosso livro-jogo. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas que tenham em relação a este episódio ou outros que, entretanto, já foram surgindo, vocês podem utilizar a caixa dos comentários para fazer quaisquer perguntas que tenham em relação a este conteúdo. Se não, vocês também podem utilizar a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Se gostarem do vídeo, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. E se ainda não se juntaram aqui à guilda, cliquem no botão de subscrever, cliquem no sino para receber notificações sobre novos vídeos que vão surgindo aqui no canal. E já sabem, eu espero contar com a vossa presença num próximo episódio deste tutorial sobre como escrever um livro-jogo. Até à próxima.